Olá pessoal, vou falar agora um pouquinho dos corpos redondos, tá? Terminando a parte da geometria espacial. Os corpos redondos eles têm um comparativo muito próximo dos poliedros lá, só que agora ao invés de termos polígonos nas bases, agora a gente vai ter a circunferência. Então vai entrar um pouquinho das formulinhas de circunferência, como o comprimento e a área, né? Até relembrando aí, o comprimento de circunferência é 2π vezes o raio, e a área de uma circunferência é πr ao quadrado, tá? Ou π vezes raio ao quadrado. Então vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Então o primeiro dos corpos redondos é o cilindro. O cilindro é essa figura que tem duas bases de circunferência, tá? Uma base aqui em cima, aqui eu fiz um plano para colocar a base da circunferência. Embaixo tem outra base que é a outra circunferência, tá? Que eu chamei de alfa. Aqui no caso eu fiz um cilindro tortinho, né? Que a gente chama de cilindro oblíquo. Também tem o cilindro reto. As características, ela vai ser sempre tem um raio, tá? O raio da base vai ser igual das duas bases, né? Vai ter sempre uma altura, como no caso aqui oblíquo, a altura ficou novamente para fora, né? Formando o ângulo de 90 graus. E a novidade em relação aos poliedros é que entra essa letra G, que é chamada de geratriz, que é essa linha que fica do lado aqui da figura do cilindro, tá? Reparem que aqui ela é circular, né? Então, olhando assim como se estivesse fazendo uma foto, né? Essa linha que forma aqui do lado, a gente vai chamar de G, que é a geratriz, tá? Então, começando aí a parte do cilindro, a parte do cilindro circular reto é também chamado de cilindro de revolução, tá? Ele possui um eixo perpendicular aos planos da base, aqui essa linha pontilhada, aqui tá as outras linhas pontilhadas, de tal maneira que a gente consegue formar aqui um retângulo, ó, tá? Antes de mostrar o desenho, reparem que esse G, quando ele é reto, o G coincide com a altura, que é o H. Tá? Então essa é uma característica bastante importante dos cilindros retos, é que o H e o G coincidem quando é cilindro reto, tá? Ou cilindro de revolução. Então por que desse nome de revolução? E quando eu construo esse retângulo, se eu giro esse retângulo, eu consigo formar o cilindro, tá? Vou fazer aqui para vocês verem. Então, fazendo um movimento devagar aqui, ó. Quando eu estou girando esse retângulo, eu vou formando o cilindro, tá? Então essa é a ideia é, de cilindro de revolução, tá? Eu giro em torno de uma figura padrão, né? E aí eu consigo formar o desenho que eu quero, tá? É por isso que eu usei essa palavra revolução. Enfim, entrando agora na questão de mais características do cilindro, se eu fizer um corte, tá? Uma secção nele, passando por esse eixo perpendicular aqui, bem no centro, e por um acaso acontecer dessa altura coincidir com duas vezes o raio, né? Ou seja, eu formar um quadrado nessa secção bem no centro aqui, então esse cilindro recebe um nome especial de ser cilindro equilátero, tá? A grande vantagem é que se você sabe o raio, você determina a altura, se você sabe a altura, você determina o raio, e que aqui é um quadrado, né? Então facilita em tudo aí. Então vamos para as formulinhas matemáticas agora. Vamos começar com a planificação, ó. Então, imagine que eu corte aqui esse cilindro e estique a figura, né? Ou seja, eu vou puxando ela aqui, ó. E aí eu consigo formar esse retângulo aqui. E em cima, as duas circunferências, né? Que seriam as bases, vão terminar a planificação. Então, o interessante aqui é que esse comprimento aqui do retângulo, né? Reparem que ele... Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Reparem que ele é essa circunferência aqui cortada, né? Então eu abro ela e estico, né? E aí o que acontece? Essa circunferência aqui, ela tem comprimento 2πr, ó. Então quer dizer que esse lado aqui do meu retângulo, que seria a área lateral do cilindro, ela vai ser formada por um lado que vai ser o 2πr e pelo outro que é a altura do cilindro. Então, ou seja, a área lateral do cilindro vai ser a altura vezes 2π vezes o raio. Tudo bem? E a área da base são duas circunferências, então basta pensar na fórmula da área de circunferência, que no caso
π vezes raio ao quadrado, tá? Resumindo isso que eu falei, então as formulinhas. A área da base vai ser πr vezes raio ao quadrado. A área lateral vai ser o 2π vezes o raio vezes a altura, tá? Por causa daquele retângulo. A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Lembrando que eu tenho duas bases no cilindro, igual acontecia com o prisma. E por fim o volume é a mesma formulinha do prisma, que é a área da base vezes a altura. Como a base é uma circunferência, então é πr ao quadrado vezes a altura. Então aqui a gente termina o cilindro.